Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez, estamos aqui para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde sempre buscamos conectar estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre tolerância, intolerância e bondade. Como essas coisas podem modificar a sua e a minha vida. E para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor, Cristo, que a Tua luz brilhe sobre nós e que nós consigamos levá-las aonde formos. Abençoe, Senhor, aqueles que mais precisam, os que nos acompanham e rodeiam, que assim seja. Muito bem. Para a primeira leitura de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Tolerância divina. Ouvem-se as opiniões mais disparatadas no que concerne ao perdão e à tolerância de Deus. Aprendizes levianos a todo instante referem-se ao problema com mais infantilidade que espírito de observação e obediência. São raros os que compenetram da magnitude do assunto. O perdão divino jamais será entendido no quadro da preguiça, do egoísmo pessoal ou da inconstância da criatura. As palavras do Mestre na cruz oferecem um roteiro de pensamentos profundos e, nesse sentido, perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem, representa uma sentença básica da responsabilidade que o assunto envolve em si mesmo. Num momento qual do Calvário, em que a dor se lhe impunha ao Espírito Divino, Jesus roga o perdão de Deus para as criaturas, mas não esquece de assinalar o porquê de sua solicitação. Seu motivo profundo era o da ignorância em que os homens se mergulhavam. O Mestre compreendia que não se deve invocar a tolerância de Deus sem uma razão justa, como nunca se abusa de um pai abnegado e carinhoso. Tornava-se preciso explicar que o drama do Gólgota era forma de animalidade de quantos o rodeavam. E a expressão do Cristo foi guardada no Evangelho, a fim de que todos os aprendizes venham a compreender que tolerância e perdão de Deus não são forças que se reclamem a esmo. Que assim seja. Ai, ai! Olha esse texto, que maravilhoso. Tolerância de Jesus ensinada na hora do Calvário. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Como Emmanuel bem disse, Jesus, ele não falou só perdoa. Ele não disse que qualquer um deve fazer o que quiser sem colher os frutos, porque isso seria contra a lei divina de causa e efeito, contra a lei divina básica que nos permite evoluir e aprender com os erros e acertos. Jesus nunca faria isso. Por isso, ele clama o perdão de Deus para conosco, mas por um motivo, porque nós estamos fazendo algo de forma inconsciente, sem saber o que estamos fazendo. É completamente diferente quando agimos de forma raciocinada ou de forma que nós sabemos lá no fundo que estamos agindo errado e mesmo assim permanecemos no erro. Nesses casos, a colheita vai ter que ser mais dura. Por quê? Se a gente não aprende pelo amor, a gente precisa aprender pela dor, porque a evolução é destino certo de todos nós. Todos teremos que evoluir de alguma forma, e para isso nós temos que aprender. E para aprender, ou é pelo amor ou pela dor. E Jesus nos deixa claro que o perdão é o caminho para essa evolução e aprendizagem. Se nós conseguimos começar a olhar para nós mesmos, nos nossos defeitos, nos nossos erros, nos responsabilizarmos por estes erros e por esses defeitos, buscando melhorá-los, nós fazemos por onde receber o perdão.
E, mais do que isso, quando nós começamos a ser tolerantes e entender todas essas situações que nós acabamos provocando aos outros, fica mais fácil e até meio óbvio que nós também temos que compreender e tolerar o outro, os defeitos e o erro do meu irmão, que também tem dificuldades e ainda está aprendendo e evoluindo como eu estou, como você está, como nós estamos. Olha como tudo está conectado. Lei de causa e efeito, retorno de acordo com a responsabilidade e conhecimento de cada um, com o grau evolutivo de cada um, e ao mesmo tempo a necessidade de um perdão ativo, onde nós fazemos por onde melhorar, aprender e reparar aqueles defeitos e erros que temos e cometemos. Tudo isso nessa reflexão de Jesus sobre tolerância. Significa, na prática, que nós temos que aprender a tolerar as situações desafiadoras e os erros e defeitos alheios, para que possamos viver bem, para que possamos encontrar paz, equilíbrio, tudo na medida do possível, do que pode ser acontecido aqui nessa terra, neste atual momento. Portanto, façamos o nosso esforço, façamos o nosso melhor. Entendamos que cada um tem seu momento, seu destino e que todos colheremos os frutos semeados, bons e ruins. Faz parte. É assim que Deus nos ama, guiando e permitindo o nosso crescimento e evolução. E dentro desse contexto, temos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é sermos bons para com todos. Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos é a essência de todo cristão, o mandamento dos mandamentos. E querer sermos bons com o próximo é um sinal de que estamos tentando entender este mandamento. Mas quantas vezes querer o bem do outro não dura mais do que um minuto? Quantas vezes não esbarramos em pessoas com quem não simpatizamos e logo afirmamos que amamos apenas quem merece? O Evangelho deixa claro que ser bom para quem é bom para a gente é algo fácil. A luta está em sermos amáveis com quem nos ataca ou com quem identificamos como pessoas complicadas. Esforcemos para que isso esteja presente em nossa vida. É o melhor que temos a fazer. Alimentarmos antipatias e, ao mesmo tempo, criarmos condições para sermos bons foge a toda a essência do que buscamos aprender em Deus. Amemos sem limites e veremos que vale a pena. Hoje, talvez não entendamos o que seja a palavra amor em sua mais completa acepção, mas amanhã, no futuro próximo, nos esforçando para tal, veremos que amar sem medidas é o caminho da paz, pela qual procuramos várias vezes e nos declaramos frustrados em não encontrá-lo. Que assim seja. Fazer o bem e amar, Sinônimos de tolerância, de respeito. Este texto vem nos falar e complementar o que nós refletimos no Evangelho, que a bondade, o agir e pensar de forma reta, ainda é uma virtude que precisamos trabalhar muito no nosso atual estágio evolutivo aqui na Terra. Todos nós temos que fazer esforço para caminhar e conseguir entender e perdoar o outro. Quantas e quantas vezes nós temos pensamentos de bondade? Facilmente, por aqueles que nos rodeiam e que nós gostamos, que temos simpatias e afinidades. E aqueles que nós desgostamos, aqueles com qual não temos afinidade ou temos antipatia, aqueles que nos fizeram mal. Jesus nos deu exemplo no Evangelho. Perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. E nós? Estamos seguindo o exemplo de Jesus, buscando perdoar e compreender as limitações do outro? Essa é a grande reflexão, porque sem tolerância e bondade para com todos, e quando eu digo com todos é todos, respeitando as escolhas e defeitos e virtudes de cada um, nós não estaremos amando completamente sem isso. Portanto, Jesus viveu, exemplificou em todos os seus atos até o Calvário e pós ele,
o amor, o entendimento e o perdão. Isso sinônimo de bondade e de tolerância para com as limitações e os erros dessa humanidade. Se nós queremos segui-lo, teremos que fazer o mesmo. E é isso que nós estamos aqui na Terra para fazer. Evoluir. Aprender com o nosso modelo maior, que foi Jesus, aqui neste nosso planeta. Possamos, então, fazer esse esforço consciente de ser mais tolerantes e mais bondosos para com todos que nos rodeiam, afetos e desafetos. E dentro do contexto apresentado, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Uma nova abordagem para o estudo da tolerância. : conceituando e medindo a aceitação, respeito e a apreciação da diferença. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Social Indicators Research, que quer dizer pesquisa de indicadores sociais, pelos autores Michael Germ, Maureen Egger, Andrea Bowman e Philip Connolly. Bem, o que esse artigo interessante sobre tolerância veio fazer e estudar? Existem o que nós chamamos de ferramentas, que são questionários de formas de avaliar os níveis de tolerância, de intolerância, de preconceito na sociedade. E isso tem que ser aplicado para uma grande quantidade de pessoas para ser validado, para realmente representar o que a sociedade sente e pensa. Tem que ser testado muitas vezes. E esse estudo vem melhorar essa forma de avaliar a tolerância, a intolerância e diferenciar do preconceito. Por quê? Muitas vezes o preconceito é algo enraizado, citado e criado pelos outros, e nós às vezes seguimos isso dentro de um contexto social, mas o que esse texto vem nos mostrar mais profundamente é que a tolerância é uma virtude que nos faz melhor, que avaliar os níveis de tolerância traz mais bondade, traz mais aceitação para a vida nossa e do outro e traz mais sensação de bem-estar e felicidade. Portanto, são coisas que não andam separadas. Aprender a tolerância com relação a esse bem-estar, né? Nós temos que entender o que é diferente da gente, respeitando, né? Este é o chamado, o grande incentivo desse trabalho. Passamos então à nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, gratidão por esses ensinamentos benditos, que consigamos todos colocar em prática o ensinamento da tolerância e da bondade em nossas vidas, que possamos ser inspirados pela espiritualidade amiga e consigamos vencer as fraquezas que carregamos, respeitando as diferenças, os erros e defeitos que os nossos irmãos também ainda possuem. Abençoe para que consigamos seguir o exemplo de Jesus, amando a todos sem distinção. Que assim seja. Muito bem? Obrigado a vocês por mais uma vez estarmos aqui juntos. Namastê e até a próxima.